Cara, posso fazer uma pergunta? Se não quiser responder também, ok. Não, pode Falou de responder. demitir. Eu conheço uma pessoa no teu programa que realmente era totalmente diferente da imagem que eu fazia dela. Tá? Não todos para discutir gosto de humor ou não, mas o Léo Lins, eu nunca imaginei que ele era pessoa, gente boa, receptiva, generosa, gentil, que eu conheci nos bastidores. Eu não imaginava. Ele tem o tipo de humor dele, eu posso gostar ou não gostar. Isso aqui foi copiado do do Vilela. Só que em cima do que você vê, Os caras tipo de copiando. humor, você cria uma cara personalidade dura, da né? pessoa. Tá E bom, você, tá da hora. a gente ouve as pessoas falarem em podcast e tal, Danilo é generoso, Danilo é isso. O Léo Lins a gente nunca tinha ouvido falar nada. Quando eu conheci ele, eu falei, que puta cara legal. Todo mundo da minha equipe ficou surpreso com ele. Recentemente ele foi demitido. E eu vendo como ele era querido lá dentro, eu fico imaginando como é que tá a situação lá e como é que vocês encararam isso. Inclusive, só Os caras falaram que tá meio deprê, né? A situação lá. Parece que não tá muito legal por conta dessa demissão do Léo. Diz que ele era a base lá dentro, né? Tipo, era o cara engraçado, que levava todo mundo e tal. respeito disso. Que puta vídeo você fez também, em homenagem a ele. Cara, Foi um vídeo meio Incrível. tenso também. Como é que... Pô, É, bem a- legal, Pô, assim. Não, Foi, eu foi achei meio bem tenso foda. pra eu fazer foi esse bem vídeo legal, aí. mano. Foi. O pós Você foi um pode pouco falar tenso. disso? Eu posso. Acontece assim. Primeiro, rolaram algumas coisas a respeito do Léo que não diz respeito só a uma piada. Não foi exatamente uma piada de 2005 que alguém tirou de contexto e... Não foi exatamente isso e só isso. E que eu também não vou falar. O que eu acho que eu tenho que falar, eu falei. Porque o Léo, é exatamente o que você falou. O Léo é um cara legal, o Léo é meu amigo. E pela pessoa que ele é e pelo puta profissional que ele é, eu jamais me sentiria, dentro de toda a turbulência que eu passei, e tô chateado até hoje, se eu não fizesse uma legítima defesa do meu coração do que é o Léo Lins. Agora, eu não consegui dessa vez fazer com que o Léo... Ele fez um vídeo realmente fazendo uma defesa bem afinco, né, do Léo. O vídeo dele tem, sei lá, uns 5 ou 7 minutos. É um discurso longo falando do tipo de pessoa que é o Léo Lins, né? E, claro, o Léo Lins, como todo mundo nesse planeta, cometeu os erros dele e pagou pelo erro que cometeu. Mas o Danilo, como amigo, resolveu fazer um vídeo até interessante, falando da proximidade, o tipo de pessoa não que é o fosse Léo. demitido, porque eu tô quase sendo demitido. Então fica difícil. O Danilo tá sendo quase demitido todo mês. Né? Mas o Léo, Então, tipo, você falou Ele dessa recebe vez, carta lá todo mês. Vira e mexe, né? claro, né? Vem Os a- caras demitir vem ele. a De todo tona. lado, de todos os lados. De pressão de todos os lados, assim. Mas o Léo é um cara que eu fico chateado às vezes, porque as pessoas não sabem separar o que é uma piada do que é um comediante, cara. O Léo... Pô, é engraçado que é só com comédia que tem isso, né? Ninguém Desculpa chega aí e o pergunta sono. assim, qual é o limite do o funk? É. Qual é o limite da poesia? Qual o que é? limite na anestesia? Com o cara O funk não tem a limite, mina não. desmaiada lá, A pra gente, dar a gente luz. pode se limitar às artes. Porra. Agora vai você fazer uma piada sobre esse E- assunto aí. Não, a gente Você pode é ser- errado. A gente pode se limitar às artes. Qual é o limite do funk? Eu vou pegar o funk, então. Porque o funk é uma coisa que é extremamente protegido pela quero ver beautiful isso. people. Porque como vem da periferia, é sacrossanto. O do funk não se fala, né? Dá uma olhada. Antes de mais nada, a minha opinião. Qual é o limite do funk? Pra mim, nenhum. Funk é uma música. A música não tem que ter limite. Toca o que É quiser. uma arte, né? É uma Que limitava era ditadura, né? Não tem mais ditadura, não tem que limitar nada, né, também. Né? arte, os caras, quem gostar que consuma, quem não gostar que não consuma, e sejam felizes. E quantas vidas de funkeiro pobre o funk não mudou? O cara vai escrever um funk e fica rico. Esta é a minha opinião, pessoal. Porém, deixa eu teorizar aqui. Quantas pessoas foram num show de comédia, ouviram uma piada de estupro, baixaram a calça e comeram alguém de 14 anos no meio de um show de comédia? Caramba. Nunca ouvi esse relato. Quantas pessoas foram num show de comédia, ouviram uma piada sobre sexo, baixaram a calça e comeram a menina de 14 anos do lado, porque o comediante contou uma piada? Nunca. A pessoa vai num show de comédia, ouve a piada, dá risada
entende que é uma brincadeira. Quantas pessoas vão num funk, baixa Até mesmo porque o cara vai lá só pra rir mesmo. Esse é o intuito do cara chegar lá. comédia, Né? ouve a piada, dá risada, entende que é uma brincadeira. Quantas pessoas vão num funk, baixa a calça, enfia o pau numa menina de 14 anos, quando tá só nas novinhas, senta pica, só nas novinhas. No funk é em todo baile. Nunca se ouviu a pergunta qual é o limite do funk. Embora já dei minha Não opinião, não tem que ter limite. Mas é isso, não importa quem fala, não importa o que se fala e sim quem fala. Então, como a Beautiful People, como o funk vem da periferia, os caras romantizam. Funk não se fala, é sagrado. Ele é sacrossanto, porque vem da periferia. E olha, todo pobre é um santo. Os caras romantizam isso, né? Porque vem da periferia, tem que ser, ai, é uma coisa romantizada, é cultura. Eu, sinceramente, pra mim não é não, desculpa. Como o Danilo falou, tá, não tem limite, manda ver, ok e tal. Mas eu pergunto aí um limite aí, qual o limite do volume? Qual o limite do barulho? Qual o limite do incômodo ao próximo? Isso eu pergunto, tá? Porque quando se trata de funk, o pessoal quer proteger, que é ali, vamos dizer ali, não, é cultura, é algo que provém lá das periferias, que isso tem que ser respeitado, a cultura é respeito e tal. Mas não é assim também. Tem muita gente que tá lá dentro que não queria estar ouvindo aquela... Não vou nem falar o que é, mas tem muita gente que não queria estar ouvindo aquilo lá. Então, e aí? Essas pessoas são respeitadas? E o volume que faz as janelas vibrarem assim, faz as portas vibrarem, os paredões que são altíssimos, que você não consegue conversar com a pessoa que tá do lado, de tão alto que é o barulho daquela jossa. E aí? E qual o limite disso? Tem limite isso aí? Será que tem? Não sei. Eu penso porque o pessoal acha que não tem, né? Então, nem sei se é isso que o Danilo vai falar, mas eu tô complementando aqui. Qual o limite disso aí? Da arte, eu sei que a arte não tem que ter limite, mas o limite do incômodo do próximo, isso teria que ter, porque o incômodo do vizinho, sabe? O incômodo da tiazinha que pode estar doente na cama lá deitada, como eu já tive, minha mãe doente na cama de câncer. E o funk estourando na rua, o funk arregaçando na janela. E aí? Qual era o limite disso? Né? Então, eu acho que há um desrespeito enorme ali. Só um paralelo aqui, vai. Deixa eu ver se ele vai, o que ele vai continuar aí. Né? E não é, velho. Todo ser humano... Não existe ser humano santo, seja rico, seja pobre. Então, assim... eu não entendo porque é com humor o negócio. O negócio é com a comédia, com a piada. Com a piada. Eu tenho minha tem teoria. isso. O pessoal Vai enche virar muito o saco do documentário. humor, né? E é com stand-up, não é com qualquer comédia. Marginalizado, né? Mais que marginalizado, Criminalizado. Não. Sob vigilância. Eu sei por falar. Eu não quero falar muito também, tá? Senão só eu fico falando. É, não, como um docinho. Mas sabe o que acontece? Sabe o que acontece? O seguinte. Uma pergunta pro Netão depois. Quando eu comecei a fazer stand-up, quando nós começamos a fazer stand-up, Oscar, Rafinha, Comédia em Pé, Marcela, o Bruno Mota, o Diogo Portugal, essa geração, eu notei que surgiu um incômodo muito grande na classe artística. Você tinha a classe artística do Rio, se você pegar a primeira polêmica que dá com o stand-up, ela não é relacionada diretamente à política. Você vai ver o Cláudio Torres Gonzaga fazendo uma carta aos atores do Rio de Janeiro, porque os atores do Rio de Janeiro queriam banir o stand-up do teatro, dizendo que o stand-up Pegando- não era E arte. tá pegando a pauta deles, né? Isso. Sabe por quê? Aí o Cláudio Torres Gonzaga, que é do Comédia em Pé, do Rio de Janeiro, faz uma carta dizendo, mas peraí, o stand-up não usa a Lei Rouanet. O stand-up vem e lota o teatro e dá emprego. Qual que é o problema com o stand-up? Porque já começou essa guerra. Depois essa guerra mudou, virou a Zona Sul da Globo, do Leblon, demonizando os principais expoentes do stand-up de São Paulo. Era eu, Rafinha, Oscar, nós era tudo demonizado. A grande verdade, cara, é que eles perceberam que o stand-up não passa por um filtro de ideologia e não passa por um filtro de sindicato. Pra você Tem razão, né? ser ator, você tem que ir pra USP, fazer artes cênicas e passar pela linha de produção Tem que ser de esquerda. do professor da USP, da lavagem cerebral da USP, e eles vão se certificar Tem que transformar ator o cara, que sobra converter no o fim cara. da linha de produção, sabe quem é? Quem teve a lavagem cerebral, quem aderiu ao sindicato, Quem aderiu. entendeu? O stand-up, Quem aderiu à agenda, né, dos caras, quem aderiu ao estilo de pensar, o jeito de pensar. O restante é tudo filtrado. sabe quem é? É um cara que sai da casa dele. Eu saí lá de Santo André pra fazer stand-up. Eu não tive nada, eu não tive o sindicato da arte cênica, eu não tive um professor, eu não tive a USP,
Eu não tive os intelectuais dizendo qual piada eu posso ou não fazer. Isso assustou foneticamente a classe artística brasileira. Por isso que começou-se a demonizar o Pode stand-up. ser. Por isso começou-se a se fazer a pergunta, qual é o limite do humor? É uma boa teoria. Até então ninguém. Sabe qual é o limite do humor? A agenda deles. Esse é o limite do humor. É isso. Se você for da turma e da agenda deles, você pode fazer o que quiser, que não vai dar problema nenhum. Esse é o limite do humor. Então, o stand-up é aquele que sai da casa dele. Ele pode sair de um lugar rico, ele pode sair de um lugar pobre. Ele pode sair de Santos, pode sair de Osasco, pode sair de Santo André, pode sair de Minas. Ele sai lá da casa dele, onde ele fazia um churrasco com o pai e tem as ideias dele, e vai para um palco. Se ele fez a pessoa rir, automaticamente ele vira um profissional e ganha vida e vira um formador de opinião. E é isso que a classe artística brasileira odeia no stand-up. Ele não passa pelo filtro do sindicato e dos intelectuais da USP, do Leblon. Não deixa de ter razão, porque vou te falar, o pessoal é assim mesmo. O pessoal filtra quem fala, não filtra. Eu sei que é um pouco repetitivo isso, mas é verdade. O pessoal filtra quem fala, não o que se fala, né? Você vai pegar uma pancada de gente falando bosta aí pra lá e pra cá e não é cancelado se estiver no grupinho certo, se estiver na claque certa, né? Agora, quem é meio paralelo a isso, quem está alheio a isso, ou seja, não tá nem de um lado nem de um outro e tá metendo pau em todo mundo, esse aí normalmente sofre pra caramba e sofre feio. E aí acontece o que aconteceu aí com o Léo Lins, e também tem, porque o próprio Danilo falou aí dos caras que estão sempre tentando demitir ele ali o tempo todo, né? Tá sempre correndo, tá sempre ali na corda bamba, né? Inclusive que o dia que ele caiu, uma pancada de gente vai, ó, vai bater pau, vai ficar feliz pra caramba. Mas cara que nem o Danilo, assim, ou que nem o Rafinha também, que já foi, mesmo os dois não sendo muito colado mais, mas também segue a mesma linha ali, tá sempre andando na corda bamba, esses caras o tempo inteiro vão estar passando por esse tipo de coisa. E eles já são casca grossa já. Esses caras já são casca grossa, já sabe como proceder, e mesmo que eles caiam, eles já sabem como levantar, já sabem como seguir, já sabem o que fazer. Eles não se deixam derrubar. Não se deixa derrubar.